Galera, hoje é o seguinte, igual eu falei no início, hoje a gente vai fazer uma análise de um filme, né? Fazer uma análise do paisagismo, vamos aprender um pouco, né? Aproveitar, eu gosto muito de assistir filme aqui no meu tempo livre, assistir filme, assistir série. E recentemente eu assisti um filme que aparentemente não tem nada a ver com paisagismo, tá? Não é um filme sobre arquitetura, não é um filme sobre paisagismo, é um filme sobre ação, um filme de ação normal. Só que me chamou muita atenção o jardim de uma das casas onde acontecem algumas cenas, né? O nome do filme, a tradução dele, né? A tradução não literal, né? Porque as traduções brasileiras vocês já sabem como é que é, né? O nome do filme em inglês é Peppermint, que é hortelã, né? Algo do tipo assim. Enfim, tem a ver com uma cena do filme lá, um sabor de sorvete que aparece lá no filme. E só que a tradução dele, o nome é A Justiceira, né? É um nome até que faz um pouco sentido com relação ao que é o filme na real. É aquele filme básico de justiça com as próprias mãos, né? Então é um filme bem tranquilinho assim, roteiro básico, né? Não tem muita coisa assim mirabolante no filme, né? A história é a história daquela moça que a família dela é assassinada, ela tenta justiça pelos meios legais, não consegue. Foi assassinada através de uma máfia lá da cidade, né? E a máfia ela tem um poder sobre vários agentes da cidade, sobre os juízes, sobre os policiais. Então ela não consegue, obviamente, fazer justiça, né? Eles são absorvidos do crime. E aí ela busca fazer então justiça com as próprias mãos. Bom, então a gente, como eu falei no início, a gente vai fazer uma análise sobre uma das casas que aparece, né? É a casa lá do chefão da máfia lá, e essa casa tem um jardim muito interessante, onde a gente vai conseguir tirar alguns aprendizados, né? Fazer uma análise sobre esse jardim. E então eu queria mostrar para vocês, eu separei cenas específicas que mostram essa casa, tá? Vou soltar aqui então, vou deixar passar tudo sem comentar, e aí depois eu vou voltando em algumas cenas e a gente vai comentando os elementos que constituem esse jardim, beleza? 가자. Cartel up our ass, and now the Korean mob. What's she gonna hit next? Hasta el infierno. Moses, get that info you want. Shoot. All right, this place is owned by an overseas. E aí, galera, então, se você quiser, pode ir colocando no chat aí quais os elementos que você conseguiu perceber, o que você acha, qual que você acha que é o estilo desse jardim. Eu sei que foi rápido ali, passei as cenas passam um pouco rápido, né? Eu tive até um pouco de dificuldade de remontar esse jardim, eu vou tentar desenhar ele aqui agora para vocês darem uma olhada. Mas vai colocando no chat aí enquanto eu desenho aqui, pra gente ir conversando aí, para eu saber se vocês conseguiram assimilar bem aí, se vocês conseguiram pegar alguma coisa diferente, beleza? Eu fiz uma remontagem, mais ou menos, de como que eu percebi esse jardim, não consegui achar a localização dele, né, no mapa, eu consegui achar algumas localizações dos sets de gravação do filme, só que dessa casa em específico, que é a casa do Diego Garcia, né, que é o chefe da máfia lá, eu não consegui encontrar a localização exata. Eu sei que foi filmado na Califórnia esse filme, né, só que impossível achar uma casa na Califórnia, né? Mas enfim, vendo as cenas eu consegui perceber alguns detalhes assim, então eu vou fazer um desenho mais ou menos de como que eu entendi que é a lógica desse jardim, dessa casa, né, da dinâmica da casa. Tem uma casa principal, né, onde eles estavam ali na maior parte do tempo, né? Essa casa ela tem um anexo, tem uma parede dividindo aqui,
né? E ela dá acesso a um anexo que fica na lateral, que provavelmente é não sei se é uma casa de jogos, uma área, enfim, uma área de lazer fechado, né, que fica desse outro lado aqui. Aqui tem uma passagem, uma escadinha aqui, porque eu não sei se vocês perceberam, mas o terreno lá é bem desnivelado, né? E aqui a gente tem um desnível grande aqui nessa parte, né? A parte da casa ela é mais funda do que a parte da entrada, certo? E aqui a gente está caminhando em direção à entrada, tá? Então aqui a gente tem uma escada, aqui tem aqueles elementos, não sei se vocês perceberam, né? Aqueles elementos de concreto, né? Que parece uma linha de dominó, né? Uma peça de dominó aqui. E aí, bom, tem alguns traçados, né? Tem alguns traçados tanto para os pedestres, tem um traçado que é uma via principal aqui, que é a via de acesso principal da casa, né? Aqui é o portão, né? Portão de entrada aqui. Então aqui você tem uma área de estacionamento nessa parte aqui, né? Você tem uma área de estacionamento. Eu vou pintar depois, vou identificar algumas coisas para ficar mais fácil. E aqui você tem alguns canteiros, né? E esses canteiros eles são divididos, eles são divididos por materiais, né? Então a gente tem muito uso de pedrisco lá, só que a gente também tem uma solução que foi bem diferenciada, que eu vou comentar mais para frente, que simula uma grama, né? Então é mais ou menos assim, né? Deixa eu fazer aqui Deixa eu fazer aqui o limite do lote. É mais ou menos isso aqui, o lote. Tá? E aqui a gente tem outros elementos também, daqueles elementos de concreto, ou elementos de decoração, como você queira, né? A gente vai discutir sobre a funcionalidade deles, né? Vocês vão perceber e depois vocês vão conseguir enxergar melhor isso aqui que eu tô desenhando, né? Tem um estacionamento aqui também. Não sei se vocês perceberam no início, né? A gente tem área verde aqui. Todo esse terreno, área verde. Aqui a gente tem ainda o canteiro, né? Só que aqui a gente já tem o uso dos pedriscos, né? O uso de outro material, tá? Então esse amarelinho aqui é esse material, o uso dos pedriscos, o uso de um material não vegetal, tá? Sendo utilizado tudo aqui. E aqui no meio, essa é a parte da circulação dos carros. Circulação e aqui da circulação dos pedestres. E esses aqui eu não vou pintar, não são os elementos de concreto que estão lá no jardim, né? Então é mais ou menos isso aqui a estrutura da casa. E daqui a pouco eu vou voltar nesse desenho só para mostrar alguns pontos de vista que eu acho que são interessantes para a gente analisar a estrutura do nosso jardim. A gente precisa também analisar o ponto de vista dos observadores, né? Mas aqui, olhando já essa planta aqui mais ou menos, né? Essa planta. Tem uma outra área aqui atrás também que o filme não mostra, né? Mostra sutilmente assim, mas tem alguma área aqui atrás também e dá a entender que o terreno ele é todo envolto em vegetação, né? Que faz parte também da nossa análise e faz parte, obviamente, do projeto, faz parte do paisagismo também. Mas a configuração é mais ou menos essa, lembrando que o jardim ele tem vários níveis. Então o terreno ele tem um declive, ele não é um terreno plano, né? Eu fiz aqui as curvas de níveis aqui mais ou menos só para vocês entenderem, né? Mas é mais ou menos assim que funciona, né? Isso aqui, a cota aqui é como se a cota fosse negativa, né? E a cota aqui em cima fosse uma cota maior, uma cota mais alta, certo? Então o terreno ele está descendo. Esse é o desenho que a gente tem, então, da casa, certo? Do jardim da casa. E aí a gente vai começar a analisar, então, alguns elementos do jardim. Alguns elementos que vocês viram lá naquelas imagens que eu passei ali no começo. E eu vou, então, intercalando com algumas falas para vocês irem entendendo também o porquê de cada um desses elementos dentro do jardim, tá? Bom, vamos lá, então. O estilo que a gente percebe nesse jardim é um estilo que a gente conhece como jardim desértico, jardim árido ou jardim rochoso.
Galera, então é o seguinte, eu vou voltar agora nas cenas dos filmes, nas cenas do filme, e vou parando e vou comentando aqui junto com vocês alguns aspectos que eu percebi nesse filme, né, nessas cenas, e que eu acho que é interessante a gente conversando aqui. Aqui dá pra gente perceber já o desnível que que tem nesse terreno, tá? O desnível, muita gente, e compreensivelmente, tem medo às vezes de trabalhar com terrenos que têm desnível, né? Porque ele tem alguns desafios a mais que a gente precisa levar em consideração, né? Dois deles que eu acharia importante é a questão de como vencer essa mudança de nível, né? Então você precisa de elementos de transição, seja escadas, seja rampas, que precisam ser calculadas, precisam ser bem posicionadas e bem pensadas para esses espaços, principalmente espaços externos, para você poder vencer esses desníveis. E também tem a questão da drenagem, né, que é algo que precisa ser levado em consideração nesses terrenos, porque dependendo do desnível do seu terreno, ele pode lançar, a água da chuva pode cair e escorrer para um lugar que você não quer. Então você precisa prever essas questões, resolver essas questões, né, de transição dos níveis e também da drenagem das águas da chuva. Tá? São duas coisas que a gente precisa estar levando em consideração. Só que tem uma coisa muito interessante, quando você aprende a trabalhar com terreno desnivelado, você tem várias possibilidades dentro daquele terreno, muito mais do que um terreno plano poderia te dar. Então a gente vai perceber aqui nas próximas cenas como que foi trabalhado esse desnível do terreno e como que você pode tirar partido disso, como que você pode aproveitar esse desnível para incrementar novos elementos e novas perspectivas dentro do seu projeto. E eu falei isso, inclusive, naquele vídeo, naquela análise do projeto do Little Island, lá em Nova York, né? Eu falei dos desníveis que foram feitos propositalmente e como que isso criava perspectivas diferentes, microclimas diferentes dentro do mesmo projeto. Então, aqui a gente tem... Deixa eu, olha a cena que para, né? Antes da gente continuar aqui, deixa eu só voltar. Um dos aspectos importantes que a gente precisa levar em consideração assim que a gente bate o olho na casa, né, se você vai fazer um jardim numa casa existente ou em um projeto que está em andamento, você precisa levar em consideração a arquitetura existente. Então você tem que fazer uma leitura do estilo, das formas, das cores, dos aspectos desses elementos que já estão ou que serão colocados dentro do seu projeto, dentro do projeto arquitetônico, para que o seu jardim converse com esse estilo, converse com a arquitetura existente. Tá? Então isso é algo que precisa ser levado em consideração no projeto para que o seu jardim não fique totalmente distante do contexto. Esse jardim, e essa cena é ótima para a gente ver isso, né? Eu considero esse jardim, dentro daqueles 3 subestilos que a gente falou do jardim desértico, eu considero que esse jardim ele é um jardim mais contemporâneo, principalmente pela presença desses elementos estruturais, né? Esses elementos estruturais não, decorativos, né? Que são essas pilhas, né, esses pilares de concreto. Poderia ser considerado informal também pelas linhas orgânicas, mas está mais aí para mim, para o estilo desértico contemporâneo. Tranquilo? E esse aqui é teu cliente, parceiro, olha aí. Se liga no teu cliente aí, a cara do sujeito. Eu vou pausar nessa cena aqui porque você precisa, para você entender uma coisa. A gente precisa entender quem é o nosso cliente antes da gente começar a projetar, certo? Antes de você chegar com todas as suas ideias maravilhosas que você tem para determinado projeto, a gente precisa entender quem é o nosso cliente, tá? Nesse caso aqui, esse sujeito é um chefe de uma máfia, né? Então, daí você já pode tirar a personalidade do cara, já pode tirar um pouco dos aspectos informais e aspectos sensíveis mesmo com relação ao estilo, à personalidade e como que você pode retratar isso no seu jardim. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, eu não sei se essa casa foi criada especificamente para esse filme, ou os roteiristas escolheram uma casa com um jardim, enfim, com todo esse projeto, para representar parte da sua narrativa no filme. Independente de como que foi a construção desse cenário, ele casa muito bem com a personalidade desse homem aqui. Porque não faria o menor sentido ter um jardim inglês, por exemplo, na varanda desse cara, cheio de flores, cheio com um clima todo romântico, com estátuas de anjos, e não faz sentido, entendeu? Porque não é o que reflete a personalidade do cabra aqui.
Tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, a lição que a gente tira daqui é que você precisa conhecer o seu cliente, para que você não chegue lá com uma proposta que não tenha nada a ver com o estilo, com a personalidade, com o gênero do teu cliente, enfim. Você precisa entender e isso faz parte do contexto para você fazer um bom projeto. Se liga nessa imagem aqui. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Olha só essa imagem. Essa é a janela principal do anexo principal da casa. Tá? Você precisa levar muito em consideração esse ponto de vista. Porque muito provavelmente esse é o local onde ele recebe as visitas, esse é o local onde ele descansa com a família, esse é o local onde eles passam mais tempo na casa. Então, foi muito feliz na arquitetura ter aberto esse janelão, ter aberto esse grande vão para você ter uma visão do seu jardim. E foi muito feliz do paisagista também ter aproveitado essa vista e posicionado elementos, aproveitado inclusive o desnível da casa, né, que eu tinha falado agora há pouco, aproveitado o desnível da casa para você encher de elementos aqui, ó, criando uma pintura viva para quem está dentro da casa. Esse frame da janela aqui nada mais é do que uma janela. Um quadro, desculpa. Lógico que é uma janela. Essa janela nada mais é do que uma janela, óbvio. Mas essa janela nada mais é do que um quadro vivo. Né? E você saber explorar isso aqui, você dá um aspecto todo especial do jardim dentro da casa. Você traz o jardim para dentro da casa. E esse jardim ele vai se modificando ao longo das estações, ao longo das horas no dia. Né? Então a gente chama isso de um quadro vivo, literalmente. Né? Deixa eu voltar aqui à nossa casa para vocês entenderem aonde que esse sujeito está agora. Esse sujeito ele está aqui, ó. Esse é o ponto de vista dele. Ele está aqui e esse é o ponto de vista dele. Tá? Aquelas plantas, elas estão bem aqui, ó, que a gente tá vendo. Tá? Esse é um ponto de vista muito importante que a gente precisa levar em consideração. Igual eu falei, se você está fazendo um jardim numa arquitetura já existente, você tem que saber aonde estão as janelas, aonde estão as entradas, qual é o fluxo normalmente da casa. Ó, o carro entra por aqui e o carro tem que chegar até aqui. O pedestre ele pode chegar por aqui, ele pode descer aqui do carro e fazer esse percurso. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, caso a arquitetura já tenha sido definida, já esteja construída ou em projeto, né? Aonde estão as aberturas, para você começar a definir quais são os pontos de vista interessantes. Então, imagine o percurso, né? Um bom exercício é você imaginar o percurso. Imagine que você chegou aqui com o seu carro, tá? Você chega, essa é uma das primeiras, essa aqui é uma das primeiras vistas que você tem, tá? Aqui vocês vão ver que tem tipo um paredão, ele fez uma parede aqui, muito talvez para direcionar o olhar. Tem uns vasos aqui também, mas essa aqui é a primeira vista que você tem do jardim. Tá? Então uma vista importante, você tem que levar em consideração. Nessa curva aqui, você tem uma segunda vista. Né? Você tem essa vista aqui ampla de tudo. Né? Outra vista precisa ser levada em consideração. Qual é a primeira impressão? Né? Não é o que dizem, que a primeira impressão é a que fica. Então, qual é a primeira impressão que a pessoa vai ter aqui nesse percurso? Certo? A pessoa que desce aqui, ela vai ter um percurso diferente. Então, é outra coisa que precisa ser levada em consideração. Tá? Você precisa levar em consideração o percurso tanto do carro quanto do pedestre. Legal? Estou fazendo essas explicações só para vocês entenderem o que passa na cabeça do paisagista na hora de construir esses caminhos. Né? Então, o simples fato do caminho ter um formato igual esse, que tem essa curva e tudo, essa curva, muitas vezes, ela é pensada justamente para direcionar o seu olhar aonde o paisagista quer direcionar o seu olhar. Né? Poderia muito bem ter feito isso aqui, ó, uma linha reta. Não poderia? Não seria mais fácil do que fazer a pessoa dar essa volta? Mas qual seria o efeito? Qual seria o percurso? Quais seriam as sensações que essa pessoa teria ao passar por uma linha reta? Talvez seja muito mais agradável ela gastar um pouco mais de tempo, mas ter essas visuais aqui, ó. Certo? Então, isso são pontos que a gente precisa levar em consideração no início do nosso projeto. Vamos voltar para o nosso filme.
That'll be my bet. Olha o quadro vivo que tem na casa, né? Do que eu falei. Essa cena aqui, ela é bem sutil, só que eu queria fazer uma explicação aqui, né? Olha só que interessante. Eu falei para vocês que a gente precisa levar em consideração a arquitetura da casa para a gente construir nosso jardim. Olha só esses elementos arquitetônicos aqui da casa. Isso lembra o quê? Isso lembra o quê que a gente já viu lá fora? Isso não lembra exatamente aqueles totens, aqueles pilares de concreto que eu mostrei para vocês que estão lá fora, né? Olha só como que o jardim segue a linguagem da casa. Né? Olha só que interessante. Mesma coisa vocês percebem nos materiais. São todos materiais de aspecto natural, pedra, metal, madeira. Tudo isso segue uma linguagem de rusticidade, né? Uma linguagem contemporânea também, uma linguagem de rigidez, de força, todos esses aspectos que o jardim vem para reforçar também, né? E que está relacionado com a personalidade do cliente, que no caso aí é o Diego Garcia, né? Que eu já falei para vocês. E olha só isso aqui, você percebeu isso aqui? Você viu isso aqui atrás? Isso aqui é um espelho d'água, tá? Só nesse frame que você consegue perceber isso. Então, foi utilizado também um elemento de água, né? Eu não sei exatamente o que é esse espaço aqui atrás, se é uma varanda, né? Mas aqui você percebe que tem todo um entorno, né? Toda uma paisagem do entorno, e aqui também parece ser um espaço bem agradável, né? Uma varanda com espelho d'água, enfim. Então o jardim ele se estende também para a parte de trás da casa, certo? Vamos seguindo aqui. Boss. Aqui a gente vai passar então para as imagens que são à noite. E essa tomada que eles fizeram aqui dá uma varrida bem legal aí no nosso jardim, né? Dá para a gente ter um aspecto bem interessante aí do nosso jardim. Beleza? Vou até voltar aqui para vocês pegarem. Olha só, ele está saindo daquela pista onde passam os carros, né? Ele vai passar por cima da área dos pedestres, né? E vai dar uma subida aí, passa pelo elemento de concreto e te dá uma panorâmica aí da casa, né? Olha só que legal. Aqui tem uma solução que eu achei interessante, que eu não consegui discernir exatamente o que é, mas eu queria chamar a atenção para vocês aqui. Aqui ele utilizou dois tipos de forração, né? Aqui ele utiliza uma forração em pedrisco, bem aqui, né? O que se repete aqui também, por exemplo, né? Forração toda de pedrisco. E aqui ele utilizou uma forração que me parece ser grama sintética. Não sei se é, tá? Mas está muito parecendo fake, parecendo grama sintética. Enfim, é um espaço verde e ele faz essa dinâmica dos pisos, né, das forrações, através desses dois elementos. Então, a utilização dos pedriscos, né, aqui, ele é uma ótima forma de você reduzir custos do seu jardim, né, porque ele é um espaço que praticamente você não vai ter manutenção, vai fazer uma boa drenagem da água, vai dar aquele aspecto de drenagem que a gente falou que o jardim desértico precisa, né? Então, é uma ótima forma também de você reduzir os gastos do seu jardim. E você faz todo esse desenho, né? Deixa eu passar de novo essa panorâmica aqui, todo esse desenho, ó, do jardim, trazendo um pouco mais de cor também, né? Trazendo um pouco mais de um desenho mesmo no piso. Olha aqui dá para perceber as três cores, né, sendo utilizadas aqui no chão, né? Você tem aqui os pedriscos, você tem essas duas faixas de grama, e aqui você tem o piso também feito aí em pedra, né? Me parece, né? O revestimento de pedra, também todo em aspecto natural. E aqui, né? Deixa eu aproveitar que está mostrando bem aqui esses elementos, né? A gente vê esses totens aqui, né? Ele tem essa cor neutra, tem um aspecto natural e ele segue a linguagem da casa, né? Como eu falei. E a função deles aqui, na minha visão, primeiro, ele gera uma função de privacidade, né? Então, a privacidade parcial, né? Então, são vários elementos aqui que, de certa forma, ele direciona, né? Ele tampa o que ele não quer que você veja e direciona o seu olhar para aquilo que ele quer te mostrar, né? Então, de certa forma,
ele dá uma privacidade aí, para casa, né, e divide também os espaços do jardim, criando vários pequenos espaços dentro do jardim, e ele também gera ritmo, né? É algo que a gente conversou, inclusive, naquele vídeo que eu falei sobre as leis da Gestalt, né? Então, criar ritmo dentro do jardim, né? Então, eu acho que foi muito legal, muito interessante essa escolha dos elementos. Aqui fora, você percebe já uma transição. Você percebe já uma transição desses elementos, né? Então, o jardim ele começa desde o lado de fora, ele já começa a estabelecer uma linguagem ali do lado de fora. Então, são materiais naturais também, né? Tanto o piso quanto o próprio portão também, material metálico, né? Você não vê muitos materiais artificiais, cerâmica, né? Enfim, esse aspecto mais artificializado. Você vê boa parte são esses materiais que pelo menos imitam, né, elementos naturais. E aqui fora você já vê, né, a mesma linguagem dos elementos sendo utilizados, que são utilizados lá dentro, né? O pedrisco, as pedras, né? Vocês vão perceber também o uso das pedras de forma decorativa, né? Colocadas de uma forma mais aleatória, não muito ritmada, também não muito padronizada, simétrica. Mesma linguagem lá de dentro. Então o jardim começa aqui na parte de fora, certo? Outro aspecto aqui legal também de chamar a atenção para vocês verem durante as próximas cenas é a iluminação que é utilizada. Tem alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração na hora de iluminar, né? Um deles é a temperatura de cor, que eu acho que é o mais básico. Você tem que saber qual é a temperatura, tem cores mais quentes, cores mais frias, isso depende do aspecto que você quer trazer para o jardim. E também quando você trabalha com a luz, você consequentemente trabalha com a sombra. Então a luz, ela só é completa com a sombra. Então você não pode iluminar tudo, você não deve iluminar tudo, porque senão perde o sentido, as coisas ficam todas chapadas, a gente perde a noção de perspectiva, de profundidade. Então você precisa iluminar parte e não iluminar propositalmente a outra parte. Certo? Então esse é outro aspecto para vocês irem olhando aí durante as próximas cenas. Aqui a gente tem esse outro elemento de transição também, né? Se eu não me engano, são 3 ou 4 sequências desses elementos que são utilizados no jardim. As espécies também. Muitas daquelas espécies que a gente comentou, que eu mostrei para vocês no slide também, né? Então tem muitas agaves, muitos cactos, esses cactos bolinhas, né? Alguns chamam de cadeira de sogra, né? A gente também vê arbustos, né, e algumas árvores também sendo utilizadas. Mas olha só como que é o principal aspecto das plantas do jardim desértico, né? Olha o aspecto dele, bem espinhoso, bem agressivo, né, bem cascudo, grosso, rígido mesmo. Esse é o aspecto do jardim desértico, né? Para quem passou a curtir ou já curtia o jardim desértico, né? Precisa tomar cuidado caso a pessoa tenha criança, caso a pessoa tenha animais de estimação, né? Então, porque ele é esse jardim que tem esse aspecto bem escamoso, bem perigoso mesmo, né? Por causa das pontas, enfim. Então, isso é algo que precisa ser levado em consideração também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, isso aqui dá pra gente ver também o uso das pedras, né? Que eu mostrei lá fora, né? Que dá pra ver esse elemento também sendo utilizado no jardim. Então, esse jardim, ele é um jardim, fazendo um resumo aqui, ele é um jardim típico, desértico, contemporâneo, né? Tem muito a ver com o cliente, né? Com a personalidade do cliente. Quem assiste o filme, você percebe que eles são latinos, né? Provavelmente mexicanos. Então, o que eu quero dizer é que esse jardim ele também está relacionado com o que é o cliente, a personalidade do cliente, né? E tem todos esses elementos que a gente apresentou no jardim desértico. Então tem as plantas que são típicas, né? Um jardim de baixa manutenção, é um jardim que usa elementos de drenagem, né? Como a gente vê muito o uso do pedrisco, né? Então não é aquele jardim todo vistoso, né? Como é o jardim tropical, com folhas largas e folhas exuberantes e muita cor. Mas enfim, é um jardim típico desértico. Eu acho que casou muito bem com a história do filme, eu acho que casou muito bem com o personagem, que é o dono da residência.
E eu curti pra caramba, então, assim, esse jardim, queria trazer para vocês, quis aproveitar um pouco e tirar um pouco de conhecimento aí de um momento que era mais um momento de lazer meio assim, mas acabei... eu acho que com o tempo, né, que você começa a estudar muito determinado assunto, seu olho começa a procurar esses elementos dentro das coisas que você vê. Então você anda pela cidade, você assiste um filme, você vê um documentário, alguma coisa do tipo, e parece que seu olho está meio que procurando esses elementos para você analisar, para você criticar, para você dar opinião, né, internamente. Então a ideia é que vocês também desenvolvam esse olhar crítico, que vocês comecem a perceber nos locais onde vocês andam, né? Beleza? Então a ideia era essa, acho que eu apresentei para vocês todos os elementos que eu queria. E se você gostou, né, o mínimo que eu peço aí para você deixar o like aí nessa live. Se não tiver dúvidas mais, a gente já vai encerrando aqui a nossa live.